Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer receber os senhores aqui nessa palestra sobre o FUNPRESP. Um agradecimento especial a todos aqui que compareceram, em especial também o Dr. Tiago, advogado do sindicato, mestre pela UFMG, Dr. Ronaldo, especialista da FUNPRESP, doutora Daiane, economista e especialista em FUNPRESP também. Desde que nós assumimos o sindicato, a nossa preocupação era trazer aqui essa palestra. Mas devido à nossa agenda, não foi possível, sendo que só possível nesse momento, e eu acho um momento muito oportuno, haja vista aí a famosa reforma da Previdência que está por bater aí as nossas portas, Então, aproveitem bem essa palestra, ok, gente? Aproveitem bem. Os nossos sindicalizados têm umas peculiaridades um pouco diferentes, Nós temos sindicalizados aqui que entrou ainda na época da CLT, no RGPS ainda. Nós temos sindicalizados que estão no RPPS, que é o regime próprio, e temos sindicalizados que estão no RPC, que é o regime de previdência complementar. Então, o objetivo dessa palestra não é dar para os senhores uma escolha já pronta. O objetivo dessa palestra aqui é trazer conhecimento para todos, que dentro da sua particularidade, com o conhecimento que ele vai adquirir aqui, ele possa fazer a sua escolha que mais lhe convém. Então, o nosso objetivo aqui não vai ser delimitar caminhos, muito pelo contrário. É trazer conhecimento para que vocês possam fazer uma escolha correta. Ok, gente? Então, agradeço mais uma vez. Vou passar aqui agora para o Dr. Tiago e possa dar continuidade à palestra. Gente, boa tarde. Bom, essa questão do FUNPRESP, do regime de previdência novo do servidor público, tem dois grupos aí de início, quem entrou aí já fora do regime anterior, do cálculo com integralidade, paridade, ou com o regime de obrigatoriedade de adesão ao FUNPRESP, vamos dizer assim, apesar de não ser uma obrigatoriedade de adesão. E que eu acho que tem que ser o meu foco aqui, vou falar de FUNPRESP perto de quem mais entende de FUNPRESP, que é a questão da migração ou não. Eu acho que o foco principal meu aqui tem que ser o pessoal que entra ainda e que está agora novamente reaberto o prazo de opção pela migração ou não de regime. O FUNPRESP em si, vão falar aí muito melhor do que eu. Para isso, eu tenho que fazer antes uma coisa. Tá aparecendo aqui na filmagem? Bem? Tá. Que às vezes é engraçado quem advoga para servidor público falar. Normalmente quem advoga para servidor público fala exatamente o contrário. Mas eu não concordo muito com isso, não. Que é a tal pergunta muito importante para entender o que vem depois, que é: existe déficit na Previdência do servidor público ou não? Falar que não virou um discurso meio ideológico na minha concepção. Por quê? Porque quando fala que há déficit na Previdência do servidor público, colocam o servidor público como vilão, como culpado da situação do país, etc. Para mim, vilão é quem frauda a Previdência, quem frauda o INSS, quem forja documento. Quem está exercendo o seu direito nunca é vilão. Então, existe um déficit na Previdência do servidor? Na minha concepção existe, e eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, o que eu estou chamando disso. Agora, significa que o servidor é culpado, o servidor é vilão? Não. Ele está exercendo um direito previsto. Enquanto esse direito está previsto,
não tem nada de errado exercer. Então, começando conceitos muito básicos, porque eu acredito que tem gente aqui com todos os graus de conhecimento sobre o assunto, vamos falar sobre os dois regimes de previdência que existem, dois grandes grupos de regime de previdência que existem no mundo. Cada país tem um sistema próprio de previdência, nenhum é idêntico ao outro, né? Mas você pode dividir em dois grandes grupos ou situações que mesclam um pouquinho disso. Que é o regime de repartição, o nosso, até agora, e o de capitalização, que começa aí a princípio com os servidores, depois de 2013. Né? Por exemplo, o regime do Chile é em termos de capitalização. A grossíssimo modo, o que é isso? Vocês vão ver que eu sei desenhar muito bem, sou ótimo. Isso aqui é uma piscina. Pode perceber que eu sou muito talentoso nisso. O que é o regime de repartição? Todo mundo, mensalmente, joga o dinheiro aqui dentro dessa piscina. O dinheiro que entra na piscina sai para pagar os benefícios já existentes, né? As aposentadorias, pensões, auxílios, etc. Então, o dinheiro que entra aqui sai. Eu não tenho uma contribuição minha, que vai ser direcionada necessariamente a mim. Tá? Regime de capitalização, eu tenho lá a minha conta individual. A minha contribuição, a contribuição do meu patrão, da entidade, vai para uma conta minha, vai crescendo aqui e depois, qual que é o meu valor? O valor é esse aqui. Como é que vai ser minha aposentadoria? Com base nesse valor que foi capitalizado em minha conta. Quando teve, e a gente vai ter isso daqui a alguns meses de novo, como eu postei com o Luciano agora, aquela corrida para saber de informações sobre isso, antes do prazo vencer, em julho, agora, diversas palestras circularam aí pelo WhatsApp, livros, artigos, etc. E uma que eu achei muito boa foi de um procurador da República, está me faltando o nome dele agora, mas daqui a pouco eu consigo ver. Ele escreveu inclusive um livrinho falando sobre isso, que fez bastante sucesso. Ele me parece um jeito muito bem intencionado, etc. Tal, mas olha para você ver como é que é importante saber isso aqui, porque ele já parte de um erro. Ele fala, no iníciozinho da palestra, ele fala assim, eu não lembro, obviamente, os valores de contribuição dele, mas vamos supor que a remuneração dele hoje seja de 30 mil, vamos supor. Não é isso, mas vamos supor. Então, com 30 mil, aí eu vou ter uma contribuição de 3.300 por mês, aí a União vai fazer uma contribuição de 6.600, então vai ser 9.900 por mês, e aí isso vai ficar lá por quanto tempo da minha aposentadoria, vai corrigir tantos índice tal, tantos por cento de juros, não sei o quê, aí chega na conta que no final ele aqui teria acumulado, né, e no regime válido para eles ainda no regime geral, ele teria acumulado uma conta de 11 milhões e poucos reais. Esse número eu lembro, era 11 milhões e poucos reais. Aí ele fala, então para poder pagar o meu subsídio quando estiver aposentado, você gastaria 0,3% disso aqui, então é óbvio que não é necessário, etc. O raciocínio está errado, completamente errado. Por quê? Porque não existe juntar esse dinheiro aqui, ele ser corrigido e ser capitalizado. O sistema do regime geral é o regime do sistema de repartição. A contribuição dele ia aqui para a piscina e saía. Então, vamos fazer uma conta grosseira, mas que eu acho que é a conta que a gente tem que ter na cabeça. Ah, mas tem recursos da Previdência, tanto do regime geral, né, da Previdência em geral, quanto da Previdência de servidor, que estão desvinculados, e aí a União não gasta, etc. Tá, bem, tem tudo isso. Mas a conta essencial que você tem que fazer é essa aqui, porque qualquer outra fonte de custeio, ela está tirando dinheiro de algum lugar. Então, vamos imaginar o seguinte, olha para você ver como é que eu estou fazendo um cálculo extremamente benéfico. Eu vou supor que você contribuiu a vida inteira sobre um valor muito alto, bem próximo do valor sobre o qual você vai se aposentar. Partindo desse pressuposto, o que não é verdade. Se vocês pegarem
a própria observador viário, por perceber os valores de contribuição lá de trás, nós vemos que atualizando monetariamente os valores dos some, né? Porque o salário remuneração é muito pior. Mas vamos imaginar que o cara contribuiu sempre sobre um valor próximo ao que ele vai aposentar. Imagina o seguinte, eu contribuo com X, 11% do meu salário. 11%. A União vem e contribui com 2x, que é o que em tese acontece agora. Então, 22% do salário. Portanto, a cada mês de contribuição, alguém contribuiu, eu contribuí e alguém contribuiu para mim, em razão da minha existência especificamente, com 33%. Isso aqui é virtual, né? Essa contribuição da União. Então, 33%. Tá? Então, vamos fazer 36, então para ficar mais fácil. 36 anos. Vou imaginar que eu comecei a contribuir com 25 anos. Tarde. Então, 36 anos, comecei a contribuir com 25 anos. Vou me aposentar aos 61 anos. Quantos anos eu contribuí? 36. Só que a cada 3 meses de contribuição, salário. Ou seja, nesse quadro extremamente benéfico, totalmente irreal, não é isso, é totalmente irreal, é uma situação muito favorável que eu estou falando. A partir do momento que eu receber meu benefício previdenciário por mais de 12 anos, por que 12 anos? Olha o 3 para 1 aqui. A partir do momento que eu receber meu benefício previdenciário por mais de 12 anos, eu estou tirando da piscina mais do que eu coloquei. Olha para você ver, eu estou fazendo um cálculo irreal da melhor forma possível que é imaginar que o cara contribuiu a vida inteira sobre o salário da aposentadoria dele, que não é o que acontece. Então isso aqui é sinal exageradamente bom. E se eu contribuir por 36 anos, se eu aposentei com 71, a partir dos 73, alguém está pagando para mim. Alguém está pagando para mim. Será que isso é viável a longo prazo? Ah, tem outras fontes de custeio, tem, mas é isso. Você coloca outras fontes de custeio, ela está tirando dinheiro de algum outro lugar para colocar aqui. Então, expectativa de vida de menor, que é isso? Ah, a expectativa de vida do INSS é tanto. Primeiro que você tem que ver a expectativa de vida do INSS, expectativa de vida do IBGE, né? Que é a expectativa de vida ao nascer. Vocês provavelmente vão explicar isso muito melhor que eu. Para efeitos previdenciários, não importa a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer é poluída, contaminada por mortalidade infantil e mortalidade juvenil, que é alta e puxa a média da expectativa de vida ao nascer para baixo. Para efeito previdenciário, você tem que pensar na expectativa de sobrevida a partir da idade adulta. Então, mesmo que você pega de INSS, de IBGE e tudo, a expectativa de vida é bem menor. Fora pensão por morte, fora auxílios, etc, etc, etc. Então isso aqui não me parece uma questão muito viável. Repetindo, isso aqui é ridiculamente favorável, absolutamente favorável e ilusório que eu estou falando. Tá? No quadro ridiculamente cheio de benefício e ilusão, você tem essa situação aqui. Na vida real, isso aqui é muito pior. E obviamente isso concentra renda. Porque se tem alguém pagando isso para mim, vai ter também alguém pagando, uma conta mais ou menos parecida, para o cara que ganha um salário mínimo. Só que isso aqui a sociedade está pagando um salário mínimo para ele. Ou você está pagando TNSS, está pagando 5 mil. Você está pagando servidor público, pagando 20, 15, 30. Tá? Por que isso é importante ter em mente? Na minha opinião, lógico. Porque
A pessoa precisa olhar para isso aqui e entender se ele acha que isso vai continuar. Por que ele precisa saber se ele acha que isso vai continuar? Para ele tomar a decisão de migrar ou não. Você acha que isso vai continuar? Você acha que vai continuar tendo integralidade e paridade e aumentos reais para quem está nativo? Porque também não adianta você ter integralidade e paridade e não ter aumento para quem está nativo, né? Beleza, continue aqui, não migre. Agora, isso aqui é uma coisa a ser refletida, tá? Precisa pensar nisso aqui. Se você acha que não, nem cogita migrar. Agora, se você acha que isso aqui não é sustentável, você já tem que começar a cogitar. Aí envolve milhões de outros fatores. Que história que é essa de migração? E é isso. A gente passou a ter, desde a emenda constitucional 41, né, 2003, mas aplicada efetivamente para o Executivo no início de 2013, um misto no Brasil, para os servidores públicos, do regime de repartição e do regime de capitalização. Quem entrou a partir de 2013, fevereiro de 2013, né? 4 de fevereiro, hein? Esse cara passou a ter regime de repartição no que diz respeito à aposentadoria propriamente dita dele, que passa a ser limitada ao teto do INSS. Aqui é um esclarecimento importantíssimo que tem que fazer. Por exemplo, conversei sobre isso com alguns magistrados do trabalho, por exemplo, e muitos deles estavam com essa dúvida. Eu vou para o INSS? Não, você não vai para o INSS. O seu regime não é do INSS. Você tem o teto do INSS. São coisas completamente diferentes. Tá? Outros benefícios. Tá? Você não foi para o regime geral. Tá? Você está limitado ao teto do regime geral. São coisas bem diferentes. E aí, se eu aderir ao FUNPRESP, eu tenho um regime de capitalização. Isso é obrigatório para quem está aí, a partir de fevereiro de 2013. Que história que é essa de migrar? A história de migrar é o seguinte: a União resolveu virar para os servidores e falar o seguinte: ô Zé Henrique, tudo bem? Me fala um negócio aqui. Quanto que é seu salário hoje? Ah, 20 mil, vamos supor. 20 mil. E pessoa da estrada é difícil. Está fazendo papel, pulei para. Daí, qual que é o seu salário? 20 mil. Então, peraí, com quanto você contribui hoje? 2.200. É exatamente isso que tem. Tetozinho lá, mas 2.200. Tem uma proposta fenomenal para te fazer. O que você acha de, ao invés de começar a pagar 2.200 por mês, você começar a pagar 11% sobre o teto da INSS? Não, 560 e poucos hoje, né? 621, né? Estou pensando no ano passado. 621. Maravilha. Ué, bom demais. Melhorou demais, né? Melhorou demais da conta, hein? Mas é assim de graça? Não, não é bem assim. Sabe que negócio que você ia aposentar com esse aqui? Não vai aposentar mais. Você vai aposentar no teto do INSS. Não, mas agora ficou ruim demais, né? Porque eu já estou contribuindo há 15 anos, 20 anos. Aí não, se eu fosse começar a contribuir amanhã, né? Isso aqui tudo bem, eu pegava essa diferença aqui, investia, né? Empresta, fazia o que eu quiser. Mas agora o gente está falando que está muito ruim. Como é que você vai fazer? E melhora essa proposta aí. Então tá. Então eu vou te pagar um negócio chamado benefício especial. Que é uma coisa que eu vou te pagar a partir do momento que você aposentar. Não é sua aposentadoria propriamente dita, e esse detalhe de não ser aposentadoria propriamente dita é muito importante para quem vai falar daqui a pouco.
E esse benefício especial é uma espécie de indenização pelo tempo que você contribuiu acima do teto. Agora melhorou. Ficou bom? Vale a pena? Não sei. Aí é a análise de cada um. Né? Eu vi muitas pessoas, muitas entidades, servidores, não sei como é que o Compresp fez isso, também, se vocês fizeram alguma coisa oficial nesse sentido, fazendo tabelinhas, assim, do benefício especial do cara hoje, tal, quanto seria. Eu não acho que essa apreciação é matemática. Ao ver quanto que seria o meu benefício especial hoje, simular, ver quanto que é a minha remuneração hoje, quanto seria a minha aposentadoria hoje. Especialmente porque, dependendo do seu tempo de carreira, você não vai pegar 2 reformas da Previdência. Ah, mas eu estou bem perto de aposentar. Está bem perto de aposentar, mas você vai receber a aposentadoria por 30 anos. Então, não basta saber o que seria o valor do seu benefício especial hoje. É necessário que você pense no que você acha que vai acontecer nesse próximo ciclo aí de 15, 20 anos, em termos de remuneração do servidor público. Porque o benefício especial, a partir do momento que ele for calculado, e ele é calculado no momento da lesão, para não confundir com da migração, ele vai ser calculado pelo mesmo índice, ele vai ser reajustado pelo mesmo índice do teto do INSS. O que você acha dos próximos 20 ou 30 anos? E é uma pergunta que quem souber responder com certeza vai ganhar na Mega Sena. O que será que vai ter índice de correção maior? O teto do INSS ou remuneração do servidor público? Você acha que nos próximos 30 anos essa tendência é diminuir a diferença ou é aumentar, igual foi nos últimos anos? E se você pega, eu vi gente fazendo isso, fazendo um cálculo do seu benefício especial hoje e quanto é a aposentadoria, quanto seria a aposentadoria dele hoje. Então, olha lá, R$1.000 e poucos a diferença. O cara, vou migrar, não vou migrar. Com base em R$1.000 e poucos. Meu amigo, você está falando de 30 anos de aplicação de índice de correção potencialmente diferente desse período, 1 ano ou 2. Aqui que você apostar errado no índice, esses R$1.000 comigo. Então, a aposta é de longo prazo. Sabe, a aposta é uma aposta de conjuntura. Você tem que ter dados atuais para você começar a se orientar. Mas essa aposta é uma aposta de longuíssimo prazo, de conjuntura. Dos 20 anos que falta para você aposentar e dos 30 que você vai receber. Então, isso aqui é bastante complicado. Bastante complicado essa aposta. O que você acha? A tendência é aumentar essa diferença entre remuneração do servidor e teto do INSS, a média, diminuir? O que você acha que vai acontecer? Você tem que pensar. Segunda coisa importante aqui, isso eu acho que vai dar muito. Natureza jurídica do benefício especial. O próprio site do Compresp disponibilizava um parecer da AGU, mas que ainda não era aprovado, ainda não tinha efeito vinculante, falando da natureza do benefício especial. É importante você levar em conta quando você tiver uma simulação dessa. Vai incidir contribuição previdenciária sobre ele ou não? Ele tem natureza de benefício previdenciário ou não? Por que isso é importante? A maior parte dos servidores, acho que na verdade sabem disso errado. Qual que é o momento em que você fixa as condições da sua aposentadoria, você como servidor público? Quando muita gente vê isso errado, você pega muita gente que já tem direito a aposentar, já recebe a conta permanência e pedindo a aposentadoria com medo da reforma. Você já tem requisito implementado para aposentar? Acabou. A sua aposentadoria vai ser regida pela lei vigente no momento em que você implementa requisito para aposentar. Não preciso aposentar, não preciso pedir aposentadoria, não. Esse entendimento, o Supremo já fixou desde 1973. É uma súmula lá, o vermelho, súmula 359, se não estiver enganado, 359,
que ele falava o seguinte: a aposentadoria do servidor é regida pelo momento do implemento dos requisitos, inclusive o protocolo do pedido de aposentadoria. Ou seja, eu não precisava estar aposentado, eu precisava ter requerido a aposentadoria. E aí estabelecia, fixava meu direito ali. A partir do momento que eu requeria a aposentadoria, eu já não vou ser atingido pela emenda. Se a redação original desse serviço, salvo engano, é do meio da década de 60. Lá em 73, o Supremo tirou essa última parte do verbete. Necessidade do requisito do protocolo. Porque realmente ficou muito mais condizente com o conceito legal de direito adquirido. Que é aquele direito que você, ainda que não exerça, já pode exercer. Então, desde 73, esse entendimento vem sendo aplicado, concepção de forma correta, todas as emendas até hoje respeitaram isso, e inclusive na proposta que estava rodando aí, nessa atual, reconhecia de forma expressa. Agora, por que isso é importante aqui? Se você entender que o benefício especial é um benefício, é natureza de benefício previdenciário, o que vai acontecer? Você não tem direito adquirido ao cálculo dele. Você só vai ter direito adquirido ao cálculo dele na hora que você é aposentado. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele não é benefício previdenciário, ele é uma indenização. Por que eu expliquei tudo isso lá atrás? Isso aqui não é um benefício previdenciário. O benefício previdenciário é a sua aposentadoria, que está limitado ao teto. O benefício especial, ele é uma indenização pelo tempo que você recolheu valores acima do teto. Então, a questão aqui não é de direito adquirido, a questão é de ato jurídico perfeito, na hora que eu migrar. Veja, a proposta de migração, ela é absolutamente opcional. É que eu brinquei aqui fazendo a proposta do Henrique. A partir do momento que eu aceitei aquela proposta, eu entendo que isso é um ato jurídico perfeito. Esse parecer da AGU até mistura um pouquinho os dois conceitos. São conceitos diferentes, mas que têm como resultado a imutabilidade da expansão. Isso aí eu acho que, caso tentem depois mudar os requisitos de benefício do cálculo do BR, que era o método de muita gente, eu confio que o judiciário vai barrar isso aqui. Porque migração é uma proposta. Aceitei essa proposta nessas condições. Se não for, tem vício de vontade. Mas está escrito lá que é irretratável e irrevogável. Irretratável e irrevogável desde que não tenha vício de vontade. Se eu for induzido a erro, outra coisa. Vai incidir a contribuição previdenciária ou não? Também na minha forma de entender, não. Exatamente porque não é algo que você leve para a aposentadoria. Uma indenização que você está recebendo. Tem gente que fala que não deveria incidir em imposto de renda, exatamente porque tem esse caráter de indenização. Com isso, eu até caio entre nós, sob pena até de depois ter que falar o contrário em uma ação, mas pelo menos até o momento, eu não concordo. Por quê? Benefício especial é indenização pela contribuição previdenciária que você fez lá atrás, não é? Quando você fez a contribuição previdenciária, não incidiu o IR sobre ela. Então agora você está recebendo ela de volta. Agora ela é renda. Então, agora vai incidir. Se tivesse incidido lá atrás, não. Agora vai incidir. Então, eu não acho que quem for avaliar isso, simulou o benefício especial, deve contar muito com a hipótese de não incidir em imposto de renda, não. Então, dá uma diferença brutal, né? Com essa hipótese eu não contaria. Mas é uma discussão possível. É uma discussão totalmente possível, exatamente pelo caráter de indenização que ele tem. Então, voltando para o Zé Henrique aqui, ele deixou de contribuir com 1.200, passou a contribuir com 621. O que ele vai fazer com esses, arredondando, 1.600 reais de diferença? Não sei. Empréstimo. Obrigatoriamente com empréstimo? Não. Empréstimo é uma boa? Como eu estava falando com vocês lá no jurídico agora, né? Aí eu acho que entra muito numa questão de perfil, né? Eles vão saber explicar muito melhor do que eu. Para o meu perfil, que sou péssimo para lidar, não tem pressa, não gosto, não tem prazer de ficar lidando com investimento, procurando investimento, trocando, tal. Eu acho muito bom. Um perfil diferente talvez seja diferente. Tem algumas
críticas, né, as ressalvas às temáticas do FUNPRESP. A minha principal é a falta de liquidez, mas isso aí a gente debate depois. Agora, a questão é, o que fazer com esses R$ 1.600? Para quem migrou o valor correspondente. A única questão que tem que estar muito clara na cabeça das pessoas é que isso aqui não pode sumir, não. Isso aqui não pode entrar no orçamento, não. Senão você que estava pensando em aposentar com 15 mil, 20 mil, vai aposentar com o teto do INSS e pronto. Né? Então, saber o que fazer com essa diferença. Por quê? Vamos supor que você vai aderir ao FUNPRESP. Então, quando você aposentar, você vai ter sua aposentadoria, propriamente dita, vai ter o seu benefício especial e vai ter o rendimento dessa sobra aqui mensal. Se isso for como a gente imagina que vai ser, vai no mínimo equivaler à sua aposentadoria. Possibilidade de ser até maior, né? Mas tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o que são essas... Quando a pessoa ficar questionando se ela migra ou não migra, eu acho que ela tem que ter em conta. Primeiro, qual é essa aposta de longo prazo que ela faz? Na relação entre remuneração do servidor e teto do INSS. Vão ser corrigidos igual? Não vão? O que vai acontecer? Eu tenho integralidade e paridade. Que adianta você ter integralidade e paridade se a carreira não vai ter aumento significativo? O que adianta ter paridade se vão começar a dar gratificações para quem está na ativa exatamente para poder fugir da paridade? Então, essa aposta é muito de longo prazo. Ver o quadro atual, simular isso hoje, é só uma orientação. Especialmente para quem é mais novo. Levar muito isso em conta. Eu não sei, quer ter uma previsibilidade um pouquinho maior, tal, então vou ficar. Ok, bem. Quanto tempo falta para você aposentar? Será que você não vai pegar uma reforma da Previdência só ou duas? Tá? Primeira coisa a levar em conta é isso. Segunda coisa, que é o que eu acho que ainda está afastando muita gente de migrar, são as incertezas que ainda existem sobre o benefício especial. A natureza jurídica dele, que tem essas consequências todas que a gente está falando. Na minha opinião, eu acho que vai ser bastante provável, não vou dizer relativamente fácil, mas não vou chutar tão forte assim não. Eu só acho que vai ser bastante provável que o judiciário, caso a União tente aplicar depois um entendimento diferente, que o judiciário dê sustentação a essa tese. O benefício especial não tem natureza previdenciária, portanto as condições dele são fixadas no momento da migração, né? E sobre não incidir contribuição previdenciária sobre este valor a partir do momento que você começar a receber na aposentadoria, o que é também um fator bastante importante. Agora, então eu migro ou não migro? Não sei. Realmente não tem como afirmar. Isso é uma aposta, né, individual. Ninguém pode ser responsável de virar aqui e falar isso. Acho que vale a pena, cara, você migrar, vale a pena você não migrar. Isso é impossível de falar. Tá? O objetivo meu, especialmente aqui, é dar uma noção disso, dar uma noção dessa, o que são esses dois regimes diferentes, né, para que vocês possam avaliar melhor se vocês acham que isso vai ter que sofrer mudança ou não aí a curto, a médio e a longo prazo, né? É importante, se você acha que não vai mudar, faz sentido você ficar pensando nessas coisas. E as outras coisas que vocês têm que prestar atenção para decidir se migra ou não migra. E também quais são ainda os pontos de incerteza. Tem certeza, como eu postei com o Luciano, que para ser prorrogado pelo menos provisório por 6 meses, tem certeza que daqui a 5 meses vai ter lotado de gente aqui querendo saber de novo, né? Mas pelo menos quem já está ouvindo de uma vez já vai reproduzindo essa informação aí. Então, pode passar direto? Para quem vai no primeiro? Para Rodolfo, né? Ronaldo, desculpa. Para o Ronaldo, o Presp já detalhar
melhor essa questão do funcionamento do plano. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu trabalho como consultor da FUNPRESP há aproximadamente 3 anos, com o objetivo de levar esclarecimentos e informações sobre o plano àqueles servidores que contemplam do Poder Executivo Federal. E há mais ou menos uns 15, 20 dias, eu e a minha colega Daiane fomos acionados pelo Departamento Jurídico da PRF. O objetivo de trazer o esclarecimento dessas dúvidas e apresentar algumas condições sobre o cenário de aposentadoria do servidor federal nesse atual momento, dentre outras condições que o plano pode trazer para vocês. E aí, primeiro agradecer as palavras do José Henrique, ele já foi bem esclarecedor diante de algumas informações que nós vamos passar sobre o plano. E realmente, no que diz respeito à parte de migração, a gente trabalha com um cenário bem semelhante ao que o José Henrique trouxe para esclarecimento para vocês, mas além disso tem outros benefícios que a FUNPRESP vai trazer e que são importantes que todos os servidores tenham conhecimento sobre eles. E aí, em caráter de apresentação, é importante que vocês saibam que nós, nos últimos 15 anos, nós temos 3 diferentes regimes de aposentadoria para o Poder Executivo do servidor federal. Nós temos aquele servidor que ingressou até 2003, até 31 de dezembro de 2003, se aposenta com a integralidade e a paridade. Do dia 1º de janeiro de 2004 até o dia 3 de fevereiro de 2013, esse servidor se aposenta com uma média aritmética de 80% das suas principais contribuições. E nós temos o servidor que tomou posse depois de 4 de fevereiro de 2013, que está limitado ao teto do INSS. Com isso veio, lembrando, reforçando o que o José Henrique falou anteriormente, é uma condição ele estar limitado ao teto do INSS, não quer dizer que ele está enquadrado no que representa o regime de aposentadoria do teto do INSS. E com isso veio a criação da FUNPRESP, com o objetivo de trazer uma previdência complementar, com benefícios e com condições diferentes dos planos de previdência que o mercado traz. Importante reforçar, gente, esse trabalho ele vem sendo feito na PRF há aproximadamente 1 ano, em virtude desses benefícios que o plano traz, e a gente teve um volume muito interessante, um volume expressivo de adesões no que diz respeito à superintendência em Belo Horizonte, e eu fui acionado também, comentei com alguns dos seus colegas que eu fui acionado em alguns postos, com o objetivo de levar esses recursos de complementação ao servidor. E aí eu trago aqui alguns números da FUNPRESP no cenário atual, para vocês entenderem um pouco de como funciona o plano e qual que é o cenário no que diz respeito a números e no que diz respeito ao plano de benefícios da contribuição para a FUNPRESP. Nós atualmente temos mais de 71 mil servidores que já aderiram ao plano. Nós temos 85% de adesão automática no plano legislativo e no plano executivo. Temos 17 milhões em recursos portados, ou seja, contribuições facultativas. Nós temos aquele servidor que faz uma contribuição mensal e temos aquele servidor também que enxerga como uma boa oportunidade de investimento a FUNPRESP e traz para o plano de previdência dele um aporte isolado, ou seja, uma contribuição facultativa para aumentar ainda mais o saldo dele mediante a sua aposentadoria. Temos 95% de taxa de adesão em 2018, isso é um ponto importante porque a gente vê uma expansão maior sobre as condições do plano, um detalhamento maior sobre as principais dúvidas do plano, e a gente vê que a gente tem uma estruturação bem interessante no que diz respeito à formatação e à consolidação do plano. Nós já ultrapassamos nesse período de 5 anos um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão, hoje nós temos 1 bilhão e 100 milhões. Nós temos, importante que fique claro para vocês, nós temos uma taxa de administração que é zero.
essa taxa é um dos principais benefícios do plano. O que representa a taxa de administração? É a taxa que é cobrada em cima do montante que você acumula no seu plano de previdência. Exemplo, o servidor contratou um plano com 30 anos. Com 60 anos, ele tem um plano de previdência no Banco Bradesco, no Banco Itaú, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Santander. Ele vai ter, em média, uma cobrança que vai de 2% a 3% desse montante. A nossa taxa de administração é zero. Esse servidor pagaria só no último ano, ou quando ele estiver com 60 anos, de 20 a 30 mil reais para poder fazer a gestão, a administração desse recurso. Temos uma taxa de carregamento, que é de 7%. Essa taxa, diferentemente da administração, ela é cobrada em cima da contribuição mensal. Então, ela permite ao servidor, mesmo contribuindo por essa taxa ou para essa taxa, um recurso maior pensando na aposentadoria. E aí depois eu teria que avaliar com cada servidor que for atendido qual que é o cenário, pensando em aposentadoria, para mensurar com ele a taxa de administração que ele pagaria no banco e a taxa de carregamento que ele tem também em outro banco, mas que também existe dentro da FUNPRESP. Nós temos hoje 36 mil atendimentos que já foram realizados. Isso aí é inerente ao regime de aposentadoria desse servidor. Por quê, gente? Porque nós trabalhamos com duas modalidades do plano de previdência da FUNPRESP. Nós temos o plano ativo alternativo, que é aquele servidor que ingressou até o dia 4 de fevereiro de 2013, e também para aquele servidor que tomou posse depois de 4 de fevereiro de 2013 e que não ultrapassou o teto. E temos o plano do servidor que nós chamamos de ativo normal, que é aquele servidor que já ingressou ou que ultrapassou o teto, onde a contribuição dele é baseada na diferença, no caso do policial rodoviário federal, do subsídio para o teto do INSS, e aí ele escolhe uma alíquota de contribuição. Depois a gente pode detalhar isso para vocês. A gente tem 12.060 servidores que já migraram de regime de aposentadoria, e desses 12.060 a gente tem um percentual bem interessante daqueles servidores que deram sequência ao plano. Foi muito importante o José Henrique ter isolado qual condição. Não é porque o servidor migrou que ele tem que fazer a FUNPRESP. A FUNPRESP é uma boa ferramenta de investimento pensando na aposentadoria complementar dele. E aí, diante disso, essa avaliação é feita por cada um, obviamente recebendo as informações do plano e tomando a decisão de acordo com a realidade dele. Você passa para mim, né? Aqui a gente tem um cenário na PRF, que é importante a gente passar. Esses dados foram colhidos ontem, não é isso? Onde a gente tem participantes do plano 1069, uma boa parte é da Superintendência de Belo Horizonte, viu, gente? Isso é geral. É geral. Isso. Nós temos 19 pessoas que migraram. Esse migrados aqui... quem migrou e é participante. Quem migrou e é participante do plano. A gente tem menos de 50%. E isso talvez se dê por falta de informação ou por desvio de informação no ato da migração. Então é muito importante receber esse atendimento e avaliar essas principais condições. A gente tem as adesões automáticas, quer dizer, os policiais rodoviários federais que tomaram posse depois de novembro de 2015, nós temos 639 policiais que desistiram do plano, de 868, ou seja, somente 229 continuaram no plano. Isso representa 20%. Volto a dizer, é um número muito baixo, mas a gente precisa entender, em parceria com o RH, em parceria com o sindicato da polícia, saber o porquê dessas situações, porque às vezes essas pessoas não têm as devidas informações sobre o plano. Ponto importante, eu participei de um workshop recentemente que aconteceu aqui no sindicato, onde eu trouxe uma série de informações para os servidores que estavam contemplando desse workshop, e ali foi desmistificado uma série de condições sobre o plano. E esse trabalho, diga-se de passagem, também foi feito dentro da superintendência, porque a visão que foi passada a qualquer um dos perfis dos servidores
era completamente diferente do plano. Então eles enxergaram como uma boa oportunidade de investimento e através de uma série de benefícios que o plano traz, a gente consegue levar maiores condições de rentabilidade, de boa oportunidade de investimento e além disso gerar uma tranquilidade ao servidor durante a carreira dele, o que é um ponto extremamente importante. Passa para mim. Aqui nós estamos fazendo um comparativo com a Polícia Federal. Nós temos um cenário onde tem 923 participantes, migrados 156 e participantes que migraram 45. A gente tem um número bem mais expressivo de servidores que se tornaram participantes, ou seja, aquele servidor que tomou posse de forma depois de novembro de 2015 e deu sequência ao plano, ou seja, ele continuou com as contribuições. Quando a gente estava falando de PRF, a gente estava falando de 29%, né? 26%, desculpa. Quando a gente trata de Polícia Federal, a gente trata de 56%. Isso representa mais do que o dobro das pessoas que migraram e deram sequência ao plano. No ingresso automático a gente tem 520 participantes, então um número até menor do que os policiais rodoviários federais. E aqui, pessoal, a gente traz alguns dos principais benefícios do plano, onde a gente explica o porquê da adesão ao plano. Quem já recebeu, ou teve a oportunidade de receber o meu atendimento, eu passei isso de uma forma detalhada e eu acho importante contextualizar isso aqui para vocês, é por isso que eu vou pedir para escrever um pouquinho aqui. Jardim, quem está pegando aqui? Vai lá. Bom, vamos lá. O primeiro ponto importante, eu já até mencionei com vocês, é a taxa de administração do plano. Essa taxa de administração, ela é de 0%. Isso permite ao servidor federal arrecadar mais dinheiro no plano de contribuição definida, onde você tem uma taxa de administração que é zerada, o recurso que você vai acumular lá na frente, ele é bem maior do que o recurso que você acumularia mediante um plano de previdência que você tem uma taxa de administração que gira em torno de 2 a 4%. Ok? Outro ponto importante, gente. Economia de imposto de renda retido na fonte. Suponhamos que um policial rodoviário federal me informe qual condição. Ronaldo, eu vou fazer uma contribuição com você mensal de R$1.000. E esse servidor tem uma renda próxima de 25 mil, ou de 15 mil, ou está inserido numa alíquota de tributação de 27,5%. Esse servidor, se ele paga de imposto de renda retido na fonte R$2.275, ele vai passar a pagar no mês seguinte, ao mês que se der a contribuição do plano, e fizer uma contribuição, obviamente, de R$1.000 de imposto de renda retido na fonte, ele vai passar a pagar agora R$2.000 de imposto de renda. Por que, gente? Esse servidor não contribuiu com R$1.000, ele não é tributado em cima de 27,5% por causa da alíquota do salário dele. Esses 27,5%, ou seja, os R$275, já são abatidos no imposto de renda retido na fonte já no contra-cheque do mês seguinte. Então isso gera uma economia a curto, quando eu falo curto, médio e longo prazo, eu falo economia mensal, economia anual e principalmente até a data da aposentadoria dele. Então esse percentual é calculado e ele já vem lançado no contra-cheque do mês seguinte, diferentemente do ajuste que é feito quando se tem um outro plano de previdência. Você por 3 vezes, uma que ele contribui sai de graça. Exatamente.
né? Exatamente. Cada 3 vezes, uma de graça. Exatamente. Aí a gente está trabalhando com 82,5%, né? Mais ou menos. Já é um benefício bem interessante. É bem interessante. Há 3 meses e meio, vamos falar assim, né? Justamente. A gente tem uma contribuição se dando de forma gratuita por causa da economia que está sendo gerada já no contra-cheque do mês seguinte. Porque ele não vai conseguir, depois, na restituição do imposto de renda, Não. voltar quase nada. Exatamente. O ajuste é feito de forma diferente. Aí por isso que a gente trata como benefício do plano. Quando a gente trata de economia de imposto de renda no contra-cheque do mês seguinte, a gente está falando de contratou o plano hoje, no mês de novembro, na prévia do contra-cheque você já vai enxergar 27,5% a menos de imposto de renda retido na fonte já no contra-cheque do mês seguinte. Então esse é um benefício muito bem visto, já passei essas informações para vários policiais, pessoal do administrativo, e todos entenderam bem essa ideia e enxergaram como um ponto extremamente interessante. Se não migrar, não tem nada, né? Não recebe nada. Não, os servidores que eu atendi na PRF, eles não migraram. Eles dão sequência ao regime de aposentadoria que eles estavam inseridos e contratam um plano que eu citei como exemplo, né? Que é o plano ativo alternativo. Então é estabelecido a ele um valor de contribuição e ele deduz 27,5% desse valor. Mas aquele servidor que migrar e contratar o plano como ativo normal, ele também vai ter 27,5% de economia de imposto de renda em cima da contribuição dele. Esse é um benefício muito interessante, pensando em economia, pensando em oportunidade de negócio. Porque vocês têm uma tributação, dependendo do patamar financeiro que vocês se encontram, vocês têm uma tributação muito alta no que diz respeito ao contra-cheque e imposto de renda, e quanto menos vocês puderem pagar, mais bem-vindo isso é. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, e aí, gente, eu vou levar ao conhecimento de vocês agora um dos principais benefícios, ou o principal benefício pelo qual eu tenho sido acionado na PRF. E aí, quais são esses benefícios? A FUNPRESP contempla dentro do plano de previdência dela as coberturas para situações de morte e de invalidez. E aí é importante a gente explicar a necessidade dessas coberturas, né? O servidor federal, José Henrique é capaz até de poder completar essa informação aqui, mas de acordo com a emenda constitucional 41 e 70 e a lei 13.135, ele está protegido para as regras de morte e de invalidez em quais situações? Com a renda integral. Na hora que ele sai de casa, vai para a PRF, está na PRF ou a serviço da PRF e vai para casa. De acordo com a emenda constitucional 41 e 70, o servidor, vamos pegar um exemplo redondo aqui, tá, gente? Ele recebe R$15 mil por mês. E ele tomou posse em 2008. E ele é do sexo masculino, por exemplo, ele precisa ter 30 anos de contribuição para que ele tenha a renda integral em qualquer uma dessas situações aqui. Se acontece um incidente de invalidez, agora é importante a gente separar um do outro. Se a gente tem um incidente de invalidez com esse servidor e ele tomou posse em 2008, ele tem 10 anos de contribuição, certo? A renda dele passa a ser proporcional ao tempo que ele tem de contribuição. Ou seja, ele tem uma renda de R$5 mil
se é caracterizado um incidente de invalidez com ele fora desse trajeto aqui. Ronaldo, estou no serviço da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu um incidente de invalidez comigo em trabalho. Qual a renda de invalidez que eu deixo para mim e para minha família? 15 mil. Ronaldo, estou passeando com a minha família no final de semana. Aconteceu um incidente de invalidez comigo e tomei posse em 2008. Qual a renda que eu deixo para minha família? 5 mil. Outro ponto importante agora, que é importante a gente separar, Lei 13.135, pensão por morte. Ela é um pouco diferente, por quê? Porque aí depende do período que você tem de relacionamento com o cônjuge e com a idade que o cônjuge se encontra. E aí é feita a seguinte conta: se o cônjuge, o pensionista, ele tem mais de 44 anos e um mínimo de 2 anos de matrimônio, em qualquer situação você deixa a renda integral. Só que se esse cônjuge tem entre, por exemplo, 30 e 40 anos e você tem menos de 2 anos de matrimônio, a renda já é distribuída há 20 anos, não é isso? Isso. E aí, quanto mais novo esse casal for, menor é o período de recebimento dessa pensão. Ok? Sobre essas explicações? Só uma coisa para te beneficiar. Não é integral, mesmo a pensão é integral, não é. É 70% acima do que é CLT. Exatamente. A diferença é em cima do salário, do subsídio, menos o teto, e essa diferença é calculada como base de 70%. Então você, infelizmente, não deixa essa renda integral aos seus beneficiários. Desculpa a vergonha que eu passei, gente. Mas é bom que a gente corrija aqui com vocês mesmo. Isso se acontecer esse incidente de morte fora do momento em que você está à disposição da PRF. Estando à disposição da PRF, é direcionado como pensão aos familiares a renda integral. Só para poder finalizar essa parte dos benefícios, um item que eu lido muito com ele, nós infelizmente temos que derrubar todos os dias, é o comparativo do plano de previdência da FUNPRESP com o plano de previdência dos Correios e o da Petrobras. Essa é a maior dificuldade ou a maior dúvida que me é apresentada ou que nos é apresentada durante o ato da adesão do plano. Gente, quando a gente fala do plano de previdência da Petrobras e do plano de previdência dos Correios, a gente trata de um plano de benefício definido. Ou seja, é um recurso que você vai investir mensalmente e você só vai saber quanto você vai ter na sua aposentadoria. E é um plano público, ou seja, ele infelizmente abriu precedentes para que o governo tivesse acesso ao dinheiro. Então eu quero citar um exemplo, mas não é um exemplo, é um exemplo ilustrativo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai explicar aqui, para não tomar um contexto de realidade, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando com o plano de previdência dos Correios e da Petrobras. Qual foi o cenário apresentado por essas duas instituições? O Brasil em 2014 sediou uma Copa do Mundo e o Brasil em 2016 sediou uma Olimpíada. O então presidente se reporta, presidente da República, se reporta ao presidente de um desses fundos de pensão e pede a ele o recurso que ele tem totalizado por parte dos servidores para poder investir na infraestrutura para o Brasil sediar uma Copa do Mundo. Esse dinheiro vai ser devolvido com títulos públicos investidos na Venezuela depois de um certo período.
E aí o que aconteceu? Um servidor dos Correios, ele infelizmente teve que passar a investir 3 vezes mais do que ele investia para ele tentar se aproximar da realidade que foi teoricamente prometida a ele no ato da contratação do plano. Quando a gente fala de FUNPRESP, a gente fala de um plano de previdência por contribuição definida, que é um exemplo semelhante ao que o José Henrique falou sobre a piscina, né? É um dinheiro que a gente coloca todo mês, ele vai rentabilizar e vai jogar, e você vai ter acesso a ele na sua aposentadoria. E a gente trata de um plano de direito privado. Por que eu gosto de falar disso? Porque aí a gente isola a condição desses 2 planos que são públicos. A FUNPRESP, você tem o seu patrimônio blindado, você tem acesso a uma conta individual, e aí palavras do presidente da FUNPRESP: fiscalize o seu dinheiro, acompanhe o seu recurso igual você acompanha a sua conta do banco, porque é assim que você vai conseguir mensurar se a FUNPRESP é uma boa oportunidade de investimento, se a FUNPRESP traz um histórico interessante para todo servidor federal do Poder Executivo, e diante disso, essa avaliação vai ser feita por cada um. Então eu quis trazer isso aqui para vocês, praticamente é o que eu faço dentro de todos os atendimentos que a gente trata dentro da Polícia Rodoviária Federal, dentro da Polícia Federal, nas universidades. E aí eu vou pedir agora a Daiane para completar as informações que eu trouxe, passando um esboço de como que é o regimento do plano, falando um pouquinho sobre a parte de imigração quando a gente trata da FUNPRESP. E agradecer a presença de todos, espero que eu tenha sido o mais esclarecedor possível no que diz respeito a esse regime de previdência complementar. Ok? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Trabalho junto com o Ronaldo na FUNPRESP, eu sou especialista em imigração e a gente tem feito... Minha voz tá legal? Tá dando para ouvir? A gente tem feito esse trabalho, né? Principalmente desde o início do ano. E como o Thiago mesmo falou, a gente intensificou isso muito nos últimos meses, antes da finalização do período de migração. E eu vou mostrar para vocês, assim como o Thiago fez, o que a gente tem de prós e contras dentro do processo de migração. E eu queria deixar bem aberto para quem tiver alguma dúvida, pode me interromper, porque como é um assunto muito complexo, às vezes a gente tem entendimento de alguma coisa e às vezes pode ser outra totalmente diferente. Então, primeira coisa, né? Esqueci de mudar ali, mas o prazo anterior foi dia 28 de julho. Vocês têm até dia 29 de março do ano que vem, se optarem por migrar, para fazer essa definição. E como o Thiago mesmo mostrou, a migração fazer a opção, né, de deixar de ter sua remuneração total pelo regime de previdência próprio e passar a ter composição de 2 coisas na sua aposentadoria, que é a previdência complementar e a previdência própria de vocês, que a partir de 2013 garante o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.645,80. A gente coloca a importância de que hoje o que você tem, né, dentro do... Se você migra para o regime de previdência complementar, você automaticamente está mudando os fundamentos da concessão do seu benefício. Se você está na regra intermediária, como o Ronaldo falou, você vai abrir mão dos seus 80% maiores remunerações para se limitar ao teto e se aderir à FUNPRESP, ter uma complementar por parte da FUNPRESP. Então a gente tem ali o artigo 40 da Constituição, que vai nos trazer o que você tem de adquirido, a regra do direito adquirido, que o Thiago explicou, e as regras de transição para esse benefício. O que é a migração de regime, né? Então, a gente tem a imposição desse benefício de vocês migrarem quando houve a criação da FUNPRESP na Lei 12.618,
A própria lei já nos traz 2 períodos de abertura para isso, que foi 2 anos após a mudança. Então, de 2013 até 2015, quem quisesse migrar poderia migrar. Depois foi aberto esse período no ano passado até esse ano, no ano de 2016, desculpa, até esse ano. E ali a gente tem uma formulinha do cálculo do benefício especial. O benefício especial é um cálculo feito pelo próprio sistema de vocês, o CIGEP. Vocês têm CIGEP? Tem? CIGEP, né? Porque a gente tem alguns órgãos que não têm o CIGEP, né? Então, o próprio CIGEP faz o cálculo do benefício especial de vocês. O entendimento que a gente tem na FUNPRESP é o mesmo entendimento que o Thiago trouxe. Fazemos o cálculo dentro do próprio site, né? Não contando o benefício especial como benefício previdenciário, então não existe a contribuição de previdência, mas existe a contribuição lá na frente pelo nosso entendimento de imposto de renda sobre esse benefício. E no próprio regulamento e na própria lei da FUNPRESP, vocês vão conseguir ver lá a formulinha do cálculo desse benefício. Mas o Ministério do Planejamento, nesse último processo, né, de migração, quando você... Alguém que chegou a fazer o cálculo do benefício especial? Não? No cálculo do benefício já aparecia lá dentro da simulação, que é simplesmente uma simulação. Eles não garantiam que esse seria o seu valor final na aposentadoria, para que trouxesse, na verdade, mais transparência para o servidor em relação de como esse benefício seria pago. A migração de regime, a gente trata, vocês mesmos fazem a opção dessa migração pelo CIGEP, então lá no acesso de vocês vão ter agora o que eles chamam de previdência. Dentro da previdência, você vai ter vincular o regime de previdência complementar. Isso não quer dizer que você está aderindo ao FUNPRESP, isso quer dizer que você está abrindo mão do seu regime e vindo para o novo regime, e posterior a isso você faz a sua adesão. Uma pergunta. Esse valor do benefício especial, ele é agregado ao montante capitalizado, somado a ele, para definir o valor da renda? Não. O benefício especial não tem nada a ver com a FUNPRESP. O benefício especial, quem paga é o seu próprio regime, é uma indenização. Então, o que a FUNPRESP vai te pagar é o que você juntou capitalizado lá na frente. Quem paga o benefício especial é o seu regime próprio. Então, ele vai ser definido, ele vai ser pago, na verdade, pelo seu regime junto ao teto do INSS. Não existe nenhuma ligação do benefício especial com a FUNPRESP, não. Ele não vai para o fundo da FUNPRESP? Não vai para o fundo da FUNPRESP. Ele é devolvido para o servidor? No ato da sua aposentadoria, ou se você vier a faltar, ou se você vier a se invalidar. Ele é incorporado em algum dos 3 benefícios previdenciários. Porque ele não é uma indenização cheia, ele é uma indenização mensal, ok? Então, por exemplo, se você contribuiu 10 anos, eu não vou saber te falar o valor porque a gente precisa calcular, mas vamos supor que seu benefício especial deu R$3.000 mensal. Ele não é uma indenização de 300 mil que você vai receber de uma única vez. Ele é uma indenização que na sua aposentadoria, morrendo ou se invalidando, vai ser incorporada à sua renda. E se você migra, quais serão os seus benefícios? Como o Thiago mostrou, uma renda do teto, uma renda do benefício especial e uma renda da FUNPRESP, caso você faça adesão. Então você vai ter 3 rendas, vamos dizer assim. Então, okay? Quem administra o pagamento, então, é o órgão. Não é o órgão, é a União que definiu assim, pela lei, né? Tá. Então lá na lei está dizendo que você vai ter o cálculo do seu benefício. Então ele deu 3 mil, ele é atualizado pelo IPCA, assim como é o teto do INSS. Então hoje ele é 5, se lá na frente ele deu 7 mil, vamos supor, com todas essas atualizações, quem vai pagar isso é a União. Desculpa, é o seu regime, ok? Não tem nada, o que a FUNPRESP fez foi só um adendo para que vocês pudessem entender como seria o cálculo. Mas tudo que trata do benefício especial, vocês vão conseguir ver na Lei 12.618, e ela diz exatamente que vocês vão receber uma indenização pelo período pago anterior, né? Então você ficou 10 anos no intermediário. Você vai receber uma indenização desses 10 anos que vai te garantir um benefício mensal e não uma indenização única. Não é igual o fundo de garantia. Não. Porque o objetivo é que você complemente a sua renda. Porque se você, por exemplo, contribuiu 10 anos no seu regime, você migrou, o prazo que
que falta para você trabalhar são 20 anos, por exemplo. Você ficou 10 anos sem contribuir, defasado. Então, o benefício é para compor essa diferença. Porque senão a sua renda vai ser muito inferior à renda que você teria se não tivesse migrado. E não é um benefício que você tira também, ok? Migrei e vou retirar esse dinheiro. Porque quando houve esse processo maior, as pessoas estavam acreditando que teriam um dinheiro para receber. E não é isso. É um dinheiro que você precisa se aposentar, você precisa ou morrer para sua família receber como complemento, ou você precisa se invalidar também para que você receba. E o aposentado pode entrar nessa também? Como assim, aposentado? Se a pessoa já é aposentada? Não. Você aposentou, você já tem o seu direito de benefício previdenciário, né? Isso é para quem ainda vai contribuir ou para quem ainda não se aposentou, tá? Ficou claro? Então, na 12.618, gente, vocês vão conseguir ver, né, todas essas questões em relação ao benefício especial. Ele é feito por média, vou até voltar lá. Então, se você está na sua regra, se você está na regra intermediária, a regra intermediária, ela te garante o benefício dos 80, o benefício especial, então, vai ser levado em consideração. Vai ser a média das suas 80% maiores contribuições. Então, aqui, homem tem que contribuir 30. Então, os 24 últimos anos de contribuições provavelmente vão ser os seus anos de maior remuneração. É o que vai entrar ali. 24, desculpa, né? No benefício especial, os seus últimos 6, se você tiver que contribuir 10 anos. Multiplicado pelo IPCA, menos o teto do INSS, vezes o seu fator de contribuição. Ok? Então, o CIGEP já faz esse cálculo para vocês. A gente teve um problema bem no finalzinho do período de migração, porque o CIGEP estava calculando esse benefício errado, ele estava incluindo 13 rendas e dividindo, fazendo uma média por 12, mas isso foi corrigido. Se alguém fez antes o cálculo e quiser fazer de novo, vai ter um valor mais preciso, tá? Aqui, a gente trouxe para que vocês tenham uma noção de mais ou menos o número de pessoas que migraram, né? Então, a gente teve aí 12.060 pessoas que migraram nas duas esferas, no Legislativo e no Executivo. Dessas 12.060, 9.068 pessoas optaram pela FUNPRESP, então em torno de mais ou menos 73%. Qual que é o perfil das pessoas que migraram? Então, 62% do número de pessoas migradas estão no Distrito Federal. 58% tem acima de 10 anos de contribuição no regime de previdência. E aí a gente trata muito aquilo que o Thiago falou, né? Existem perfis que são vantajosos para a migração, vantajosos no sentido de que ainda vão passar por reformas, não só uma reforma que a gente deve ter no ano que vem, no outro próximo, mas mais reformas em relação à aposentadoria. Então, são pessoas que relativamente ainda têm um período longo de trabalho, né? Mas ela pode sofrer reformas uma vez que eu migrei? Quem? A FUNPRESP? Na verdade, a reforma não é da FUNPRESP, a reforma é do seu regime e, consequentemente, vai afetar a FUNPRESP. Porque ela pode chegar no meio do caminho e falar, não é bem assim não, é desse jeito agora. Mas não é bem assim não como? Porque, na verdade... Ele muda a fórmula de cálculo, por exemplo? Do benefício? Não, porque é um regime de acumulação, né? Da mesma maneira que eu não posso soltar, a recíproca também tem que ser. Você está falando mudar a forma do benefício especial? Não, por exemplo, eu não posso, eu migrei, estou migrado. E as regras são bem claras. Mudar as regras com FUNPRESP. É isso que eu estou dizendo, né? Mudar as regras. Sim, pode mudar. A FUNPRESP foi criada em lei. Então, se tiver uma lei complementar alterando-se, sim. Mas, por exemplo, qual que é seu nome? Podem ser alteradas, né? Então, a gente pode ter alterações. Vamos precisar de uma lei complementar para que se altere. Mas a FUNPRESP vai sempre seguir aquilo que o seu regime segue. Então, hoje o seu regime te pede 30 anos de contribuição. Então, isso quer dizer que, dentro da FUNPRESP, o seu benefício só vai começar a ser pago quando o seu regime também te permitir receber o benefício da FUNPRESP. Ok? Passou para mais anos, vai mais também. Vai mais anos também. Quando o Thiago disse que uma das questões que ele vê na FUNPRESP em relação à liquidez, de não ser vantajoso, é isso. Não existe a possibilidade de você se aposentar na FUNPRESP e não se aposentar no seu regime. As duas coisas estão casadas, ok?
Obviamente, se você morre no seu regime, você morre na FUNPRESP, para se tornar inválido na FUNPRESP, você tem que ser inválido no seu regime. Então, uma coisa está sempre junto à outra. O FUNPRESP ele pode ser resgatado em parcela única, igual os planos privados? Como você chama? William. William perguntou se a FUNPRESP pode ser resgatada em parcela única. O que a gente tem? A gente tem na aposentadoria duas possibilidades de saque. Então, a primeira delas é sacando 25% da reserva e o restante em renda vitalícia, e a outra é recebendo tudo em renda vitalícia. O regulamento hoje permite o saque total apenas se na sua aposentadoria você não tiver mais vínculo com a FUNPRESP. Como assim? Vou me aposentar em dezembro desse ano e eu cancelei a minha FUNPRESP em abril. Aí eu vou conseguir fazer o meu saque integral, mas aí eu vou abrir mão do meu benefício vitalício, obviamente. Agora, se eu peço a minha aposentadoria em dezembro e eu não me desvinculo, eu não cancelo a FUNPRESP, nesse momento eu não tenho a possibilidade de saque integral. Então, se a minha vontade, por exemplo, for sacar integralmente, eu vou precisar fazer o cancelamento do meu plano antes de solicitar a minha aposentadoria. Tá? Então, voltando para o perfil. Então, a gente tem ali um perfil das pessoas de aproximadamente acima, né? Tem mais 58% tem acima de 10 anos de contribuição. O gênero, grande maioria, 71% das pessoas que migraram foram homens. A faixa etária, 87% dessas pessoas têm até 44 anos. Então, a gente vê que é um perfil de pessoas que vão trabalhar muito ainda. A faixa de renda, 84% dessas pessoas recebem acima de 14 mil. Por que isso, gente? Porque quando a gente vai fazer o cálculo do benefício especial e a gente pega um grupo de pessoas que tem uma renda menor, o benefício especial dela às vezes não é tão alto. E aí, para esse servidor, não se torna tão interessante fazer a migração, vamos dizer assim. O 51% das pessoas que migraram, os servidores, eles estão vinculados ao Ministério da Fazenda, à AGU e ao Bacen, e a carreira. 50% dessas pessoas têm carreira de auditoria, procurador e os analistas do Bacen. Ok? Então, isso é para trazer para vocês uma realidade de quem são as pessoas que têm migrado. Daiane, não? Isso, Daiane. Esse universo aí, que percentual dos servidores que estariam aptos a optar por esse regime de FUNPRESP? Como que você chama? Desculpa. José Henrique. José Henrique. José Henrique perguntou em termos gerais, né? Qual é o percentual? Eu não tenho essa informação, mas eu posso verificar para você. O servidor que pode migrar é todo servidor que ingressou antes de 2013. Então, é toda a gama de servidores que nós temos anterior a essa alteração de lei em 2012. Então, 250.000, 300.000 pessoas, parece? Ou mais? Mais? Aí, 1 milhão de ativos, né? 1 milhão? Eu nem sabia. Se for isso, sim, 1 milhão de ativos. Mas aí a gente tem que encarar o quê? É o perfil, verificar o quê? O perfil. Existem pessoas, por exemplo, quem está próximo a se aposentar, dificilmente vai ser vantajoso para essa pessoa se migrar, né? Mas o pessoal está com um pouco de medo, porque é uma adesão relativamente baixa em relação ao universo. É porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente verifica ali, a gente tem uma faixa de renda desses servidores que precisa estar acima de certo patamar para que se torne interessante essa migração. E a grande massa do executivo, que é a maior, recebe muito menos que isso. Então, quando a gente trata das pessoas que podem migrar, não é um grupo tão grande como o número de servidores ativos que nós temos, porque a grande massa, gente, não recebe nem o teto nem o INSS. Cai no regime geral, Entendeu? Posso só completar? Pessoal, uma informação importante, eu imagino que a Daiane tenha testemunhado isso com os atendimentos que ela realizou. Eu fiz esse trabalho muito na Defensoria Pública, na Receita Federal. A Daiane trabalhou muito no Ministério do Trabalho, nós temos colegas que trabalharam nesses departamentos, nesses órgãos que foram citados. E aí, quais foram os principais relatos, pelo menos que eu ouvi? O servidor que migrou, ele prefere, não quer dizer que isso seja uma regra, tá, gente? Ele prefere optar pelo regime de migração e se aposentar pelo teto do INSS, para que ele tenha uma gestão maior dos recursos dele durante a carreira profissional dele, do que ele depender de questões políticas
ou alterações políticas e ele ficar sem esse respaldo financeiro para poder ter essa estrutura pensando em aposentadoria. Então, por isso que é importante a gente reforçar, uma das ferramentas financeiras, na minha modesta opinião, é a melhor ferramenta financeira para quem migrar, é fazer a opção da contratação do plano de previdência, porque você, como ativo normal, a cada R$1 investido por você, você tem R$1 de contrapartida e, além disso, esse recurso é dedutível em imposto de renda. Então, o que acontece? Eu ouvi isso e aí a gente atende perfis diferentes. A gente tem defensores públicos com 32, 36 anos de idade que tem um salário de 25 mil. Esse cara paga R$3.500 de FGPS, desculpa. Ele vai passar a pagar 621, esses 2.700 ficam disponíveis para ele investir, e aí cai no que o Thiago falou. Você não pode colocar isso como despesa dentro do orçamento de casa, não. Ah, está sobrando esse dinheiro agora, eu vou colocar ele como uma despesa. Ele precisa ser investido pensando na manutenção da mesma renda que você tem. Se você ganha 25 mil a vida toda, quando você estiver velho, você vai precisar manter ou de repente até ultrapassar esse padrão de vida. Então, assim, só para contextualizar para vocês o que a gente escuta dos servidores. Os servidores falam, Ronaldo, eu entendi como uma boa oportunidade migrar, porque eu prefiro ter uma gestão muito maior sobre os meus recursos do que depender de uma alteração política quando eu estiver muito próximo de me aposentar. Porque pode entrar um presidente e em 4 anos de gestão dele, ciente de que esse servidor tem uma carreira de 30 anos, entrar um presidente em 4 anos e fazer uma reforma na Previdência que vai prejudicá-lo. Então ele já tomou uma decisão antes que isso aconteça. Ok? Por isso que eu perguntei, pela detalhe. Espera só eu trocar a bateria. Não, é esse detalhe. Só essa dúvida sua deve ser dúvida de muita gente. Acho que talvez não tenha ficado claro na hora que eu expliquei, porque é a questão do benefício especial, a possibilidade de alteração. Bom, vocês são servidores públicos, há um tempo vocês sabem que não existe regime, não existe direito adquirido a regime jurídico. Desde que não tenha redutividade nominal, pode mudar o cálculo de vocês, etc. Você só vai ter uma garantia de estabilidade através do mecanismo do direito adquirido quando você implementar as condições para aposentar. Ponto. Que é regra para servidor público. O benefício especial, que é aquele que quando eu estava brincando assim, como se eu estivesse sendo a União fazendo a proposta para o Zé Henrique. Você quer deixar de contribuir com 2.000 e pouco, contribuir com 600 e pouco? Tá, mas o que eu ganho em troca? Você ganha em troca, esse vai sobrar por mês. Tá, mas eu já sou servidor há 10 anos. E esses 10 anos que eu paguei? Então eu vou te dar essa coisa que chama benefício especial. Na minha concepção, no parecer da AGU, que estava até no site do Press, que eu falei, apesar de parecer mistura um pouquinho os dois conceitos, acho que ele tem um errinho técnico, mas a conclusão é a mesma. A questão do benefício especial, ela vai ter uma estabilidade não pela questão de direito adquirido, mas pela questão de ato jurídico perfeito. É uma proposta que a União te fez. Daí você aceita migrar? Em quais condições? Nessas. Tá. Aí você falou, se é retratável para você, tem que ter estabilidade do outro lado também. Paulo Pedro Chico, da Francisco. Não é por questão de direito adquirido, é por questão de ato jurídico perfeito. Você fez um ato jurídico de imigração baseado em tais condições X, Y e Z. Eu não posso depois puxar o seu tapete. Né? Só uma curiosidade, para algumas carreiras, por causa da forma de cálculo, vou falar isso que eu vi, essa simulação, por exemplo, para muito mestrado, eu cito o mestrado às vezes porque a gente apresentou isso para as pessoas que eu mais conversei sobre isso, as que estavam mais próximas da aposentadoria, que tinha mais gente próxima da aposentadoria do mestrado. E em algumas simulações, o teto do INSS mais o benefício especial dava igual ou um pouquinho, até um pouquinho mais, o que o cara ia receber da aposentadoria. Agora, isso depende de quanto que a carreira teve aumento, né, porque ele vai pegar as suas contribuições. O mestrado, por exemplo, está sem aumento real há algum tempo, né?
O inverno será um aumento grande, então será um aumento real há algum tempo. Então, você pegando as contribuições, vezes corrigindo esse hábito, né, na hora de calcular o benefício especial, isso já era mais vantajoso do que a aposentadoria. Então, o que a Daniela falou é a regra. Em regra, vale a pena o cara migrar, porque ele vai ter anos e anos e anos para pegar essa diferença de contribuição previdenciária e investir, seja no FUNPRESP, né, que, como eu disse, se tivesse uma situação de migrar, aderiria ao FUNPRESP, pelo meu perfil, mas seja outra coisa, né? Ele vai ter anos e anos a fim para aquilo, mas o cara falta 4 meses para ele aposentar. Ele não vai ter rendimento disso em 4 meses, né? Agora, qual que é o seu benefício especial? Simule. Porque às vezes vale a pena migrar mesmo sem aquelas três itens de composição da remuneração, que a Daniela falou que eu falei. A aposentadoria, propriamente dito, que vai ser ter a INSS, benefício especial e o rendimento do seu investimento, seja onde for, o preço, vamos supor. Se o cara está muito perto de aposentar, isso aqui não vai ser significativo. Mas para a simulação de algumas carreiras, não sei se na PRF seria assim, isso aqui já vale a pena. Só isso aqui já vale a pena. E aí, respondendo a sua pergunta, falei tudo isso respondendo a sua pergunta. O Estado pode mudar as regras de cálculo do BR? Na minha forma de entender, não. Ah, mas não é a aposentadoria, não tem direito adquirido aí. Mas é questão de ato jurídico perfeito. O cálculo do BR é ato jurídico perfeito. E o contrato com o FUNPRESP é um contrato de direito privado, né? Que tem que ter, você pode ter alteração quanto às datas, né? Agora, quanto à forma de cálculo dos benefícios previstos lá, a relação é contratual, a relação não é estatutária, igual ao servidor comum, que pode ser alterado, né, de forma arbitrária. Então, acho que tem uma estabilidadezinha aí sim. Tá? Desculpa, Daí. Então, em relação ao perfil, gente, complementando o que o Thiago falou e eu disse anteriormente, né, existem perfis e realmente para você ter noção se é vantajoso para você migrar ou não, você vai ter que fazer a conta. 5 minutos? E aqui a gente traz, na verdade, a gente disponibilizou isso também até no site da FUNPRESP, são alguns artigos de algumas pessoas falando sobre os benefícios, os prós e os contras da migração. Então a gente tem gente tanto falando que é vantajoso migrar, como falando que não é vantajoso migrar, ok? O que a gente queria passar posterior a isso seriam só, deixa eu chegar aqui na partezinha que trata para vocês de como que é feito essa contribuição. Ótimo. Então, na situação de migração, diferente, o Ronaldo explicou que vocês têm 2 possibilidades de se tornarem participantes, que é o ativo alternativo, que é o servidor que pode ter a FUNPRESP, mas não abre mão do seu regime de aposentadoria, e aquele que migra, ele vai se tornar participante ativo normal. E como que é feita a contribuição dessa pessoa que se torna ativo normal, né? Então, a primeira coisa, vocês vão ter 3 possibilidades de escolha. Você vai escolher entre 7,5, 8 e 8,5, e a União entra com o mesmo percentual que você escolher. Então, a sua contribuição para o RPPS ela vai estar limitada em 11%, que hoje dá R$ 621,04. E o que você tiver de remuneração acima do teto, você vai escolher uma dessas 3 contribuições para poder fazer, tá? O ganho aqui hoje é que a gente tem uma contribuição de 11% sobre tudo para o servidor que está no regime anterior, e aqui você tem uma contribuição de 11 mais 8,5. Então, o novo servidor ele contribui para a Previdência hoje 1,5 a menos que o servidor anterior. Ali a gente tem um exemplo, né, de contribuição. Então ele vai contribuir sobre o teto 11% e o 8,5% dele daria ali em torno de 1.230. Então a contribuição hoje total de vocês para a Previdência migrando seria em torno de 17% da diferença da renda. Dentro da FUNPRESP a gente tem um Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários, que é o FCBE, que vai garantir aí a sobrevida, a morte e a aposentadoria vitalícia do servidor. A taxa de administração, e a gente tem também as complementações
a taxa de carregamento, desculpa, e a gente tem as complementações que é a par, que foi o que o Ronaldo atendeu aqui, uma grande parte dos servidores que fizeram, que para a carreira de vocês, né, é o seguro de morte, de invalidez, que vem para complementar as defasagens da emenda constitucional e da lei 13.135, que trouxeram algumas perdas. Alguém tem alguma dúvida disso aqui que eu mostrei? Idade normal? Não? Ótimo. E aqui o ativo alternativo, que é onde vocês fazem a contribuição. Você pode ter o ativo alternativo, né? Você não vai ter a contrapartida em 1 por 1, mas você vai ter do mesmo jeito lá a sua possibilidade de contratar a par e vai ter a sua contribuição para a aposentadoria, para complementar, porque também existe uma perda para o servidor que está na regra intermediária. Alguma coisa, gente, que ainda precisa ficar, vocês precisam tirar dúvidas sobre essa questão da migração, sobre a questão do plano? Quer falar mais alguma coisa? Só para encerrar. Pessoal, importante aqui, só para finalizar. O servidor que ingressou antes de 4 de fevereiro de 2013 e que está inclinado a fazer esse tipo de avaliação, independentemente se ele vai migrar hoje, se ele vai migrar até o março de 2019 ou se ele não vai migrar, é importante que ele fique ciente de que ele está habilitado a contratar o plano como ativo alternativo para garantir, se você me permite, Jardim, foi o formato de contratação que o Jardim fez, onde ele ficou atento às boas coberturas que ele tem para proteção, para situação de morte, de invalidez, e além disso criar uma reserva, na verdade, para ele suplementar, porque o Jardim tomou posse em 2003, então ele contempla a integralidade e a paridade. E outra coisa, as pessoas que tomarem a iniciativa de contratar o plano, migrando ou não, a orientação eu volto a reforçar, para que vocês acompanhem o extrato junto à FUNPRESP na sala do participante, acompanhem a carteira de investimentos e toda a transparência que é oferecida a vocês, para que vocês possam saber que o dinheiro é um dinheiro de vocês e que vocês tenham a gestão sobre ele e as principais decisões sobre ele, para que essa condução possa ser feita até a data da aposentadoria. Queria agradecer a participação de vocês, espero que eu e a Daiane tenham sido bem esclarecedores no que diz respeito ao plano, completando algumas informações que o Tiago e o Luciano trouxeram, e principalmente, é um trabalho bem minucioso que a gente tem que fazer, mas é desmistificar um pouco das condições do plano para o servidor federal do Poder Executivo, porque eu me deparei com um cenário muito desfavorável, mas muito mais por falta de informação do que propriamente pela qualidade, pela condição que o plano traz. Então, muito obrigado a todos, um abraço, até mais. Vamos lá, senhores. Como sindicato e como diretor jurídico, a ideia dessa palestra não foi traçar escolhas, e sim trazer conhecimentos para os sindicalizados, para que eles possam agora, né, fazer uma escolha mais acertada sobre o tema. E o tema, como nós vimos aí, requer uma engenharia financeira bem complicada, né? Então isso vai depender da escolha de cada um. O assunto não se esgota aqui nessa palestra, ok? Nós vamos disponibilizar aqui no jurídico os contatos da doutora Daiane, doutor Ronaldo, doutor Tiago, para futuras perguntas que porventura, ou dúvidas que porventura surgirem aí para frente, ok? Agradeço a presença daqui de todos e os nossos ouvintes também. Muito obrigado.